Dando sequencialização, agora temos a fala do Beralto, Alberto Souza, dentro da homenagem ao Dia Nacional do Fanzine, 12 de outubro de 2024, naquela sequência em que houve a live em julho sobre o mês internacional do Zine e o Dia Mundial da Fanzinoteca, quando a gente fez a live. Então agora é a vez do Beralto falar, fiquem com a fala dele aqui em homenagem a esse 12 de outubro de 2024, Dia Nacional do Fanzine. E nessa esteira aí do Henrique e do Daniel, eu vou chamar então o Beralto, vou deixar o Michel para o final, porque o Michel tem um projeto aí escolar de fanzines, e os três aqui já têm as fanzinotecas, e aí é legal que fecha com o Michel, e depois também tem os extras aí de áudios e vídeos dos convidados externos que não estão presenciais. E o Beralto agora pode falar aí da empreitada dele, né, incluindo a fanzinoteca, a primeira fanzinoteca num instituto acadêmico brasileiro, digamos assim, porque a primeira fanzinoteca física é a do Rio Grande, que foi idealizada pelo Lao Tzu, que é um quadrinista, pesquisador fanzineiro lá no Sul, né? A primeira fanzinoteca física do Brasil. E aí depois tem o Beralto, que, a meu ver, é a primeira fanzinoteca física dentro de um local acadêmico, de uma universidade, no caso do Instituto Federal. É isso. Beralto, é contigo. Então. Bom, saudações a todos e todas e todos. O Henrique Magalhães aqui, já conheço também há um bom tempo, né? O professor Henrique, já tive a oportunidade de publicar no Zine Marca de Fantasia, inclusive uma história em quadrinhos, né? Então já nos conhecemos de longa data, já o Daniel e Michael conheço agora, tendo a honra de conhecer. E Gás, agradeço aí pelo convite de participar dessa edição do Gazine, aí tão importante, né? Falando do Dia Internacional das Fanzinotecas. Muito bem, sou o Beralto, né? Eu, como falei, comecei a publicar fanzines lá nos anos 80, né? Naquele período em que houve uma disseminação, né? de fanzines aí, possivelmente, como o próprio Gazi aponta, que o barateamento, a acessibilidade da fotocópia, né? Possivelmente deu um impulso para a gente publicar mais fanzines naquela época, e estávamos no período ainda pré-internet, né? Então, tive a oportunidade de publicar fanzines em diversas partes do país, né? Incluindo o Zine da Paraíba, editado pelo Henrique Magalhães. A partir daí, eu tive um tempo que eu me afastei, porque eu me casei, estava trabalhando, e trabalhei em gráficas, publiquei quadrinhos em jornal também, tirinhas diárias, suplemento infantil, no Paraná e na minha cidade natal, em Campos dos Goytacazes, estado do Rio. E recentemente, né? Recentemente que eu digo há cerca de 12 anos, eu comecei a trabalhar com fanzines novamente a partir do meu ingresso como servidor público no Instituto Federal Fluminense, inicialmente num campus um pouco mais distante de onde eu moro, a cerca de 300 quilômetros, que é o campus Itaperuna, noroeste fluminense, e atualmente, há cerca de 13 anos, de 13 a 14 anos, eu estou no Instituto Federal Campus Macaé, né? E fica também na área litorânea, né? No interior norte do estado do Rio de Janeiro. Eu inicialmente comecei a fazer oficinas de histórias em quadrinhos, né? Também no curso de design gráfico do Instituto Federal Campus dos Goytacazes, que é a minha cidade natal. Eu fui professor substituto por 2 anos e meio. Eu tinha também uma disciplina eletiva de histórias em quadrinhos. E isso despertou o interesse de pensar, né, nessa possibilidade de reavivar essa minha paixão, né, de publicar no meio independente, porque, na verdade, quem faz fanzine e publica fanzines, ele, de certa forma, né, já não, mesmo que se profissionalize, mas ele traz aquela percepção e essa maneira de pensar de uma forma um pouco mais independente, até no próprio processo criativo. E, enfim, eu publiquei na mídia hegemônica, mas voltei para os fanzines na experiência do Instituto Federal Fluminense. Como servidor público administrativo, no cargo de designer gráfico,
eu iniciei a minha jornada como extensionista, submetendo o projeto iFanzine, assim pensado, né, como um neologismo com prefixo IF de Instituto Federal, e fanzine, obviamente. E fanzine era um projeto, então, que eu comecei em 2013. E ano após ano eu fui submetendo novamente, né, em editais, e nisso já tem mais de 10 anos, né, mais de uma década. Em 2017, nós inauguramos a Fanzinoteca IF Macaé, e a Fanzinoteca foi um espaço insurgente, não foi projetado, planejado pela gestão, mas sim uma conquista gradativa da própria comunidade do Instituto envolvido no meu projeto, né? O projeto inicialmente tinha a pretensão de editar um fanzine de quadrinhos, batizado de PIB, né? Por extenso mesmo, mas fazendo referência à sigla PB de preto e branco, e foi uma ideia dos próprios alunos, né? Dos próprios estudantes, e esse fanzine a gente tinha como meta editar pelo menos um fanzine PIB. E ao longo do ano fazer exposições, fazer oficinas, e gradativamente, ano após ano, os professores foram aderindo à ideia de utilizar o fanzine em sala de aula e de utilizar o zine como uma ferramenta avaliativa, como um estímulo de a produção textual e a expressividade, né, o exercício de autoria, coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, e a capilaridade do projeto e o meu entusiasmo de levar o projeto também para a rua, para eventos culturais de rua ou instituições culturais, escolas da rede municipal do entorno, escolas estaduais, né, e os próprios institutos federais, os campi do Instituto Federal Fluminense, né, do qual faz parte o Campus Macaé. Então, nós fomos fazendo oficinas e tal. Então, isso também ia permitindo a produção, né, gradativa de fanzines desenvolvidos pelos próprios estudantes, né? Também os zines editados pelo projeto. A gente foi promovendo trocas, né? E, com isso, o acervo de fanzines foi aumentando. E a nossa gaveta, e depois um armário, ia só aumentando aquele volume de fanzines. E eu comecei, na submissão do projeto, demandar um espaço físico, né? Falei, bom, a gente precisa de um espaço físico para criar uma fanzinoteca. Já que esse acervo está aqui, eu não vou só fazer exposições itinerantes ou pontuais na própria instituição. A gente quer um local para que esse material fique continuamente exposto para apreciação e criando um ambiente também de estímulo, inspirando a produção de novos zines, sejam atividades pedagógicas ou livres, né, dos estudantes. E aí, os zines que nós fomos editando, inicialmente PIB, que hoje ainda está na edição número 7, mas foram surgindo novos zines também, né, desenvolvidos por outros projetos de pesquisa, ensino, extensão, como o zine Afroindie, o zine Café Filosófico, o zine Traços de Memória, que inclusive a professora Andréa Barbosa está aqui assistindo. Ela já está concluindo o doutorado, pesquisando fanzines também na educação, né? E quando ela entrou em contato conosco, ela percebeu a professora de língua portuguesa e literatura, né? Ela percebeu a importância do zine também como uma forma dela veicular o trabalho ela faz junto com os estudantes, né? A coleta de relatos de tradição oral, relatos de vida, causos, né? Contos e tal dos participantes, e faz a transcrição, a transliteração do código oral para o código escrito e a veiculação através de fanzines, isso com parceria conosco, né, envolvendo os estudantes nesse processo. Então, o Zine Traços de Memória é um dos nossos mais bem-sucedidos exercícios aí de parceria, articulando com os professores, né, com os docentes da casa. Então, os parceiros do projeto são professores de língua portuguesa, língua inglesa, espanhol, sociólogo, professor de sociologia, filosofia, história. Esses são os principais. Mas nós sempre estamos abertos a qualquer parceria com os professores, tanto da casa, quanto levar o projeto para outras instituições de ensino. Então, a gente faz continuamente oficinas. Então, com esse envolvimento da comunidade docente, discente da instituição, chegou um momento que a própria comunidade, né, por
vamos dizer assim, por essa demanda coletiva, né, nós conquistamos o espaço físico e desde 2017, nós estamos com a Fanzinoteca funcionando. Então, é um espaço que fica próximo ao campo de futebol e à quadra poliesportiva da escola, então localizada geograficamente num local mais paralelo, né, ou, enfim, no entorno dos prédios de ensino. Isso também é muito interessante, né, porque ele está associado também a outras atividades extracurriculares, né, e também, enfim, essa parte mais esportiva ou lúdica, né? Então, a Fanzinoteca, ela potencializou o trabalho do projeto e, a partir de 2017, nós inauguramos a Fanzinoteca com a primeira mostra PIB de zines e publicações independentes. E, desde então, nós fazemos todo ano uma mostra de zines com exposição, lançamento de publicações, oficinas, por vezes exibição de vídeos documentários sobre zines também, né? Tivemos, inclusive, a oportunidade de participar do circuito de lançamento de um audiovisual produzido pelo nosso companheiro Denilson Reis, né? Celebrando aí o Zine Tchê, né? Que à época já fazia um aniversário, não lembro quanto tempo, mas, enfim. Então, a mostra PIB também é uma dos desdobramentos, né? Decorrentes dessa conquista de um espaço físico, né? Então, esse espaço também ele viabilizou e tornou ainda mais, digamos assim, mais interessante, né? As ações, né, que envolvessem, como atividade avaliativa, né, envolvesse parceria com os professores. Então, eles utilizam, lá ficam disponíveis os materiais para utilização, para a produção do fanzine, né, papel, cola, tesoura, revista velha, enfim, e caneta. A gente só não deixa muito disponível lá a borracha, né? A gente, fanzine é para fazer e tal, então desenvolver ali rápido, enfim. As oficinas, então, elas acontecem sob demanda, né? E o espaço físico da Fanzinoteca está aberto de segunda a sexta, normalmente de 1h30 até 16 horas, de 13 às 16 horas, e os alunos fazem um revezamento, né? Muitos voluntários, e alguns, à época, como bolsistas. Atualmente, eu não estou com projeto de extensão, mas temos projetos de extensão e de ensino que ocupam o espaço da Fanzinoteca. Então, para concluir, falar um pouco mais do status atual da Fanzinoteca, nós estamos agora iniciando um processo tendo por objetivo levar o acervo principal da Fanzinoteca para a biblioteca da escola, porque consideramos que lá será um espaço mais adequado para a preservação, porque o ambiente, né, utilizado pela Fanzinoteca, embora seja muito agradável para todos nós, tem muito carinho e apreço por esse espaço, nós queremos preservá-lo, né, como um local para produção de zine, para atividades pedagógicas, mas nós pretendemos levar o acervo principal para a biblioteca da instituição, que dispõe de software, ferramentas, né, e profissionais da área, né, biblioteconomistas e bibliotecários, para garantir aí a catalogação e a preservação digna, né, desse material. E nós continuamos, portanto, aqui à disposição para receber a comunidade interna e externa, tanto para atividades pedagógicas quanto para visita e apreciação do acervo. E também, né, agradecemos muito a colaboração dos autores e autoras do Brasil e alguns do exterior, né, que doam zines para a Fanzinoteca, confiando aí no nosso objetivo de preservar, de promover a cultura do zine e apresentar o zine e promovê-lo também junto às novas gerações, né? É um trabalho de promoção do zine a nível intergeracional, porque os estudantes, muitos deles, chegam a publicar depois, mesmo quando formados, né? Se tornam autores independentes, faneditores, né? Como é o exemplo recente do estudante cujo codinome é Mestre dos Magros, né? Lançou uma publicação de quadrinhos de ficção fantástica, né? O ano passado, por meio do Catarse, né? Uma edição com tratamento gráfico muito primoroso, e eu até falei para ele, não, mas por que você não lança isso em fotocópia para ser algo mais acessível e fácil de resolver? Não, ele disse, não, eu quero ter o prazer de publicar em papel couché colorido, mesmo que seja uma tiragem menor e tal.
Então, ele fez um grande esforço e publicou. E nós temos, ao longo do tempo do projeto Fanzinoteca, alguns resultados expressivos, como conquistar 2 prêmios, o troféu Ângelo Agostini 2 vezes, né, pelo Zine PIB, e já também fomos indicados para o Angoulême Alternativo, na França, pelo Zine PIB também, e o projeto Fanzinoteca desenvolveu fanzines para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e, a partir desse trabalho, as defensorias do Brasil, elas promovem um concurso interno de comunicação para o direito. E os fanzines produzidos na Fanzinoteca pela estudante Caroline Castro, que hoje é egressa do Instituto, mas também sempre mantemos contato e, por vezes, participa de alguns projetos da Fanzinoteca, ganhamos um prêmio nacional, no caso, né, na categoria mídia impressa, né, com esses 14 fanzines desenvolvidos com temas relativos ao direito. Esses fanzines, assim como os demais fanzines produzidos pelo projeto, estão disponíveis na editora Marca de Fantasia, por uma gentileza do professor Henrique Magalhães, né, que disponibilizou um espaço exclusivo para servir de repositório dessas publicações da Fanzinoteca IF Macaé, né, desenvolvido pelos estudantes, com a participação, alguns, né, como no caso do Zine PIB, com colaboração, né, de autores independentes também do Brasil, que participam. Nós também veiculamos entrevistas com autores de zines, autores e autoras, né? Enfim, seguimos aí em frente com o objetivo de manter e promover a Fanzinoteca, com alguns ajustes e adaptações, mas eu gostaria de falar, só para finalizar, que eu sei que o tempo já acabou, nós temos também uma Fanzinoteca digital, que é a Zineteca Digital Colaborativa, a ZDC, né? Que o Gazi vai veicular também o link dela aí nos comentários, possivelmente, talvez na legenda, mas aqui nós temos na legenda do link para acesso aos zines do projeto na editora Marca de Fantasia. Okay? E uma curiosidade é que o Gazi, a máscara zine do Gazi, tem um microzine da Fanzinoteca afixado na testa de uma das máscaras dele, né? Que é um microzine produzido para as atividades de recepção de alunos da rede municipal, principalmente. Porque existe um projeto interno da instituição, que é o IF de Portas Abertas, nós recebemos os estudantes. O Instituto Federal Fluminense Campus Macaé está localizado na região da indústria de petróleo e gás, né, onde está instalada a Petrobras, a indústria de petróleo e gás. Então, os cursos são voltados para a área técnica, né, especificamente a indústria de petróleo. Então, são muitos cursos técnicos, né? Agora, recentemente, nós temos na instituição um curso de licenciatura em História e também um curso de Meio Ambiente, técnico em Meio Ambiente, mas a maioria dos cursos são cursos de viés técnico, né, tecnicista. Mas aí o projeto, assim, os projetos da instituição, outros programas, né, são essa oportunidade de atividades extracurriculares dos estudantes, né, como o projeto Núcleo de Gênero da instituição, o projeto NEABI, né, que trata de questões de matrizes africanas, indígenas, e, enfim, todos são projetos que interagem com a Fanzinoteca, né, e deles são derivados os zines, muitos dos zines que a gente edita, né. E aí o microzine foi criado para atender a visita desses estudantes, que fazem um tour pela escola, é a clientela potencial da instituição, que são jovens que estão já no 9º ano do fundamental, visitam a escola, visitam os laboratórios da instituição, né? Como eu falei, voltados mais para essa área técnica, mas o tour contempla também uma passagem pela Fanzinoteca, né? E aí a gente teve que ajustar uma oficina de zine, que eu chamo de zine, oficina relâmpago, de 10 minutos, onde a gente fala dos fanzines, como fazer um fanzine, e eles fazem uma dobradura de zine de bolso, ou ex-zine, né, como alguns chamam, só que eu faço na escala 1/8, ou seja, 1/8 da folha A4, e a gente presenteia o visitante, ele sai com um microzine, esse que o Gazi tem na máscarazinha aí, né? Então, são formas diferentes que a gente tem de recepcionar os visitantes,
E essa do IF de Portas Abertas é muito interessante porque nós recebemos centenas de estudantes, né? Alguns deles, inclusive, perguntam se existe, de fato, um curso técnico em fanzine, né? Se eles podem se formar fanzineiros. Aí eu disse, não, a formação aqui na Fanzinoteca, ela está franqueada a quem quiser, né? Durante o período que você estiver na escola, você vai poder fazer fanzine, interagir com os zineiros e aprender muito sobre o universo dos zines e, quiçá, você se tornar um zineiro para além da sua passagem aqui no IF, né? Mas não é um curso paratópico, né? Como a gente diz. Então, ele está à margem. Mas é isso. Aí eu disse, não, aqui você tem curso de eletrônica, cursos de segurança do trabalho, meio ambiente, etc. Mas o de fanzineiro é uma formação em paralelo, né? E é isso, eu concluo por aqui e a gente vai finalizar porque o tempo já expirou. Beralto, vou mostrar aqui pro pessoal, esse aqui, ó. Esse fanzininho aqui. Né? Esse mesmo. Essa máscara foi reformada, ela estava sendo destruída já, e aí eu tenho que pôr mais fanzines, porque a anterior tinha mais alguns, né? Bom, a sua fala eu pontuei com alguns links, mas eu vou deixar esses links depois no final, todos eles lá no vídeo, inclusive da Zineteca Digital, no final eu consegui esse link, só que ele é muito grande, né? Então, melhor deixar linkado. E parabéns pela manutenção aí da Fanzinoteca de Macaé, Beraldo, né? Que continua. Depois você falou, mas eu estava, enfim, olhando para o outro monitor. Você falou que um acervo vai para a biblioteca principal do Instituto, é isso? Mas sim, a ideia é que os exemplares, digamos, principalmente os de exemplar único, né, que são doados, fiquem na fanzinoteca. E os que são, por exemplo, tem muito fanzine lá que é um fanzine digitalizado que a gente imprime, é um facsímile, né? Mas, enfim, considerando que o Zine tem essa questão da reprodutibilidade, né? Se a gente tiver com ele digitalizado, desculpe, a gente imprime e a gente está com um fanzine ali dos anos 80 também. Obviamente, eu não estou desmerecendo o fato de você possuir um Zine lá, né? Remanescente lá dos anos 80, como o Henrique recebe. Eu também tenho fanzines dos anos 80, só que, infelizmente, já não estão mais comigo. Eu perdi boa parte dos zines que eu trocava nos anos 80. Enfim, mas nós temos recebido, inclusive, originais, né, de fanzines. Tem gente que manda o original, a matriz do fanzine para a gente. Então, a gente precisa de um espaço adequado para preservação. Então, é nesse sentido que a biblioteca está sendo envolvida, né, para abrigar. Inicialmente, eu era um pouco resistente, achava que não deve ficar aqui. Mas o espaço não está adequado para essa finalidade, né? Então, até o próprio bibliotecário concordou e ele incentiva, né, para que esteja lá, para que, inclusive, a catalogação contemple o acesso, né, pelo menos o acesso, né, documental do acervo, né, que vai estar no software oficial da Fanzinoteca. Da Fanzinoteca, não, que eu digo, da Biblioteca do Instituto Federal Fluminense. Tá? Mas, só para concluir, a boa parte do acervo ainda vai ficar na Fanzinoteca, porque a gente precisa realmente dessa atmosfera, né, e esse estímulo do acesso a publicações para que, principalmente, sobretudo, os novos autores e autoras visualizem, manuseiem, né, que isso faz parte da oficina de zine também. Né? A gente vai apresentar, a gente vai incentivar a pessoa a produzir um zine. Então, em cerca de 1 hora e meia é o suficiente para a gente apresentar fanzines, eles fazerem a apreciação dos zines e montarem o seu fanzine coletivamente e depois a gente fazer uma socialização desses zines. Né? Então, a oficina que a gente promove, quando ela é completa, não é a oficina relâmpago, a gente segue esse ciclo aí, toda uma apresentação sobre o que é o zine, possibilidades, né, de fanedição. Depois eles fazem, enfim, num dado momento fazem a apreciação do acervo, depois eles produzem coletivamente e depois a coroação com a socialização, né? O comentário sobre o processo criativo, a discussão, né, a respeito de todo esse processo de exercício autoral. Né? E é isso.
Tá certo, mesmo porque uma fanzinoteca ela é mais ruidosa e barulhenta do que uma biblioteca, né? Mas é legal, Perfeito. essa é a ideia Mesmo. mesmo. É mais transgressora. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biographic zines e afins.